Olá a todos, olá a todas. Vamos nessa aula então falar sobre o MVP, ou o produto mínimo viável, já traduzindo o Minimum Viable Product do inglês. Esse conceito ele revolucionou bastante a forma como os negócios iniciais, em fase inicial, ou mesmo negócios desenvolvidos, criam novas ideias, implantam ou implementam produtos e serviços no mercado. O MVP, se a gente pegar o modelo padrão de desenvolvimento de ideias, de produtos, serviços, campanhas, nós temos a ideia, a partir de então nós produzimos e comercializamos. O MVP, a questão central dele é o processo de validação, que está entre a ideia e a produção. E essa é a grande sacada do MVP, porque nós tiramos a questão de simplesmente ter a ideia, produzir para daí testar o que nós estamos fazendo no mercado, para um processo de validação junto com os nossos clientes, com os nossos usuários, com as pessoas finais. E por que chama-se MVP? Então, se nós estamos validando, ou seja, nós temos que validar a ideia antes de produzir ela realmente. Porque nós temos, para produzir o mínimo viável, nós necessitamos de um protótipo, de uma ideia, de algo que faça com que meu cliente possa ver o meu produto, o meu serviço e testar. O processo de testagem é o processo de validação. E por isso que nós chamamos de mínimo viável. Mínimo viável para quê? Para testar, para validar. E isso que é MVP. É um processo de validação, testagem com e prestem atenção, o mínimo viável para que esse processo ocorra. Veja, quando eu tenho um produto já bem desenvolvido, né, ou seja, com todas as suas funcionalidades bem desenvolvidas, eu posso testá-lo. Só que quando eu for testar com as funcionalidades desenvolvidas, eu já tive um custo muito alto de tempo, de esforço, de investimento para chegar naquela fase. E a ideia é eu ter o protótipo ou o mínimo viável para o primeiro ou para os primeiros testes. E isso é o MVP. É um processo em que eu consigo desenvolver algo que seja testável minimamente. Claro, para daí então eu ter o feedback dos meus clientes e poder desenvolver várias vezes, por vários ciclos, o quantos forem necessário para eu ter o processo validado, para então poder desenvolver o produto finalmente e lançá-lo no mercado. O sucesso não é disponibilizar um atributo, mas sim aprender como resolver um problema, uma dor do seu cliente. E isso que o processo de validação faz. Então vamos ver como funciona o processo MVP. Né? Como Eric Ries descreve no livro dele e que trouxe essa ideia que realmente foi um divisor de águas nos negócios, sobretudo nos negócios que estão em fase inicial. Primeiramente, então, temos a ideia, aí nós construímos o mínimo viável para testar, claro, para poder validar. Geramos, então, os produtos ainda em fase de mínimo viável e medimos. O processo de medição é medir a satisfação, a usabilidade, medir como o consumidor, ou verificar, ou avaliar como o consumidor está interagindo com o meu produto para então, claro, aprender com esses dados, né? Ter um processo de aprendizagem contínua por meio desse ciclo que nós chamamos um ciclo MVP. E claro, no centro desse processo, Eric Ries trouxe a ideia do pivô, de pivotar. Pivotar é uma troca muito rápida de estratégia. Né? Se você vê um jogador de basquete, por exemplo, ele está no ataque, ele vai passar a bola para um outro atacante
e ele vê que ele está muito marcado, rapidamente ele pivota, ele joga a bola para outro que esteja menos marcado ou que ele acredite que tenha mais possibilidade de fazer o ponto. E esse é o processo de pivotagem, porque quando eu tenho o mínimo viável, esse processo de passar de estratégia, da estratégia A para a estratégia B, ou um processo de implementação da estratégia, ela é muito mais fácil quando eu tenho um protótipo, o mínimo viável. E esse processo de pivotagem são ciclos, onde que eu construo, faço a medição e aprendo. Pivoto com o que eu aprendi, melhoro o produto, faço as melhorias, mudo o que tem que ser, mudo o que precisa ser mudado e faço um novo ciclo para que eu possa então ter um grau de validação muito alto do meu produto e, portanto, um grau de certeza também muito alto para lançar esse produto no mercado. O MVP é uma versão do produto que permite uma volta completa no loop, construir, medir e aprender, esse que eu acabo de desenhar, com uma quantidade mínima de tempo de desenvolvimento. Isso porque a questão do mínimo esforço, claro, vai determinar a quantidade de investimento que você vai... Esforço, nós estamos falando de investimento e tempo, é claro. Veja o exemplo do Dropbox. Esse é um exemplo clássico lá na fase de desenvolvimento dessa ferramenta. Então, eles fizeram uma coisa muito legal que chama-se VoteBox. E VoteBox nada mais é o seguinte. Então ali tem as características do Dropbox, por exemplo, Watch Any Folder, ou seja, poder ver qualquer uma das pastas, né? Ou seja, deixar o Dropbox fazer a sincronização das pastas, Sharing Permission, que é a segunda versão, que é o compartilhamento, as permissões, né, de compartilhamento de pastas e tudo mais, ou seja, várias funcionalidades. E esse VoteBox era o que as pessoas, os usuários, decidiam quais funcionalidades o Dropbox iria trabalhar primeiro. E com base nisso, nesses votos, né, dessas funcionalidades, com base no que os usuários estavam dizendo, o Dropbox iria então e desenvolveu as funcionalidades dessa ferramenta, que hoje é muito usada por milhões e milhões de pessoas. Muito bem, gente. Espero que esteja claro o que é o MVP, o ciclo MVP e pivotagem. Qualquer dúvida que você tiver, como você sabe, é só perguntar. Até mais.